Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área, certo? Então, hoje estamos em ambiente novo, certo? Então, começamos as aulas agora com a nova plataforma, certo? Então, vou estar acompanhando vocês aqui de perto, certo? Então, continue estudando, acompanhando os vídeos, porque temos novidades, certo? E vamos dar continuidade ao assunto de conjuntos, certo? E hoje a gente vai ver o assunto sobre conjunto diferença, certo? Então, um assunto muito importante, certo? Uma operação bastante importante. Então, vamos analisar com cuidado o que é o conjunto diferença, beleza? Então, o assunto de hoje, conjunto diferença. Então, a primeira ideia seria o seguinte, a gente começar com a pergunta. Você vai à escola todos os dias da semana? Então, vamos pensar um pouco. Então, todos os dias da semana. Será que eu vou todos os dias da semana para a escola? Então, vamos analisar essa questão. Então, se vocês forem responder, então, algumas pessoas, geralmente, né, não vão sábado e domingo. Então, geralmente, as escolas funcionam de segunda a sexta. Então, nesse caso, a gente pega como resposta o seguinte. Todos os dias, certo? Menos sábado e domingo, certo? Sábado e domingo, geralmente não vamos à escola, ok? Então, uma pergunta bem simples, certo? Então, mas a gente consegue ver a matemática através disso, certo? Então, todos os dias, menos sábado e domingo. Então, qual vai ser a ideia, pessoal? A ideia vai ser bem simples. Primeiro, eu vou construir um conjunto, certo? Vou chamar o conjunto A como sendo o seguinte conjunto. Vou pegar aqui o primeiro elemento como sendo segunda-feira, certo? Então, segunda-feira é o primeiro elemento desse conjunto. Depois eu vou pegar terça-feira como segundo elemento. Depois, quarta-feira, o terceiro elemento. E vou escrever praticamente todos os dias da semana. Quinta-feira, certo? Sexta-feira. E o outro vai ser sábado e domingo. Então, são os meus conjuntos. Sábado e domingo. Beleza? Então, esse vai ser o meu conjunto A. Certo? Veja que é o conjunto formado pelos dias da semana. Então, eu posso botar o seguinte. Que o meu conjunto A é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X é um dia da semana. Então, essa representação das aulas anteriores, né, se chama, né, a representação por uma propriedade, onde eu consigo dizer uma característica em comum de todos os elementos, certo? E representá-los dessa forma. Veja que não precisaria eu escrever cada um desses conjuntos. Então, a representação tabular, no caso, por propriedade, vai ajudar bastante nessa questão. E a propriedade é que X é um dia da semana. Então, é uma característica em comum dos elementos. Beleza? Então, eu posso também construir o seguinte conjunto, certo? O conjunto, digamos, conjunto B. Eu posso dizer que o meu conjunto B vai ser, digamos, sábado e domingo. Beleza? Então, esse é o meu conjunto B. Então, observe. Através disso, eu posso, por exemplo, dizer um outro conjunto, certo? Que é o conjunto da resposta. Por exemplo, o conjunto C, se eu colocar X tal que X é um dia que vou à escola, que é justamente todos menos sábado e domingo, eu posso, através desse problema, definir o que seria a diferença de A menos B. O conjunto C vai ser justamente isso.
a diferença entre A menos B. Por quê? Porque observe que a partir do conjunto A, certo? Os dias que eu vou para a escola, basta só retirar os elementos B, né? No caso, sábado e domingo, que fazem parte do A. Veja aqui, de todos, né? Se eu pegar aqui o A, tirar o sábado, tirar o domingo, que é o meu conjunto B, né? Que é sábado e domingo. Então, no caso, resta só segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é justamente o conjunto C, que é os dias que eu vou para a escola. Então, a diferença de A menos B vai ser justamente essa ideia. O que está num conjunto, menos, né? No caso, o que não está no outro, que vai ser o A menos B. Beleza? Então, vamos acompanhar a ideia da simbologia desse conjunto. Beleza? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a simbologia e alguns exemplos sobre o conjunto de diferença. Então, na simbologia, a gente vai estar representando o conjunto de diferença. Por exemplo, você tem um conjunto A, certo? E pega um conjunto B. Então, eu vou fazer A menos B e vou indicar por meio de simbologia que vai ser o seguinte. Vai ser os elementos X, tá ok? O X vai pertencer ao primeiro conjunto, no caso A, né? E, no caso, X também não pode pertencer a B. Então, praticamente, eu vou olhar quem no conjunto A não faz parte do B. Certo? Então, é muito importante a gente estar com essa ideia, porque a partir daí, a gente vai poder, no caso, fazer alguns exemplos. Falando em exemplos, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo vai ser o seguinte. Vou construir o meu conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, certo? E o conjunto B, vou colocar como sendo o conjunto formado por 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, dois conjuntos numéricos, certo? Formado por números. E aí eu quero saber agora quem é A menos B. Então, se eu for olhar a simbologia, então veja, tenho que olhar quem são os elementos que pertencem a A e não fazem parte de B. Então, eu vou olhar aqui primeiro o meu conjunto A. O número 1 está em B? Não, né? O 1 não aparece. Então, ele vem para o conjunto de diferença. O 2 aparece? Também não. Então, vem para o conjunto de diferença. O 3 aparece? Também não. O 4, opa, peraí, veja que o 4 tanto aparece aqui no A, como aparece aqui no B. Lembre que uma das condições é essa aqui, né? O elemento não pode estar pertencente ao segundo conjunto, né? No caso aqui, o conjunto B. Então, o 4 e o 5, apesar de eles estarem em A, eles não vão fazer parte de B. No caso, eles fazem parte de B. Então, nesse caso, não pode estar na diferença. Beleza? A diferença é só quem está em A, mas não está em B. Observe, professor, sobrou um monte de número aqui. Não tem problema, certo? A gente só considera primeiro o conjunto A, que é o que está vindo na frente. Então, eu vou olhar os que pertencem a A, certo? E não pertencem a B. Quem está em B, não tem nenhum problema. Então, essa aqui vai ser a diferença de A menos B, que vai ser o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3. Beleza? Bom, faz diferença você fazer o contrário? B menos A? Faz. Por quê? Se eu trocar de posição, então o meu primeiro conjunto agora vai ser o B. Então eu vou ter que olhar os elementos do B que não fazem parte de A. Então, quem são os elementos de B que não fazem parte de A? A gente já viu que o 4 e o 5 estão em A. Então, no caso, veja, o 6 está em A? Não. Então, o 6 vem para cá. O B, o 7 está em A? Não. Então, vem para cá. O 8 está em A? Não. Então, vem para cá. O 9 está em A? Não. Então, vem para cá. Ou seja, veja que A menos B e B menos A são dois conjuntos totalmente diferentes. Certo? Então, nesse caso, quando você troca a posição, faz toda a diferença. Beleza? Então,
Vamos acompanhar agora um segundo exemplo para ver se fica mais clara essa ideia. Meu segundo exemplo, eu vou pegar aqui um conjunto C formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E o conjunto D eu vou colocar aqui como sendo 4, 5 e 6. Bem pequeno, beleza? Aí a gente quer saber o seguinte. Quem é, no caso, A menos B? No caso aqui, não tem A menos B, né? Eu quero saber quem é C menos D. Então, veja, vou ter que olhar os elementos de C, certo? Que não fazem parte de D. Então, observe que o 1, 2 e 3 não estão em D. Então, eles já estão aqui no conjunto de diferença. Já o 4, 5 e 6 são os mesmos caras que aparecem em D. Então, a minha diferença é só esse conjunto. Aí agora, professor, a diferença. A gente já viu que se eu trocar, né, a posição, vai mudar o conjunto. Então, quando eu faço D menos C, vamos ver se vai dar o mesmo. Geralmente não dá. Então, vamos ver o seguinte. D menos C. D menos C, observe que quem está em D é justamente os elementos 4, 5 e 6. E todos eles fazem parte de C. Então, nesse caso, como todo mundo de D faz parte de C, então ninguém está na diferença. Quando ninguém está na diferença, o que a gente fala? A gente fala que o conjunto vai ser esse aqui. Lembre que isso aqui é o símbolo para o conjunto vazio. Conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, nesse caso aqui, a minha diferença vai ser o conjunto vazio, porque nesse caso todo mundo do D faz parte do C. Beleza? Então, simbologia e exemplos para a gente ficar claro essa ideia de diferença. Bem, galera, agora vamos representar pelo diagrama de Venn os dois exemplos que a gente estava estudando anteriormente. Então, vamos analisar o seguinte. Lembre o seguinte, que o meu exemplo 1, certo, tinha dois conjuntos. O primeiro é o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, certo? E o meu conjunto B era formado pelos elementos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? Então esse é o meu primeiro exemplo. O segundo era formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o D era formado pelo conjunto 3, 4, 5. Certo? Então, conjunto A e B, conjunto C e D. Beleza? Então, como é que ficaria a representação pelo diagrama de Venn? Então, vamos observar o seguinte. O meu conjunto A, eu posso escrever aqui, né? O meu conjunto A, posso dizer que ele é formado pelos elementos. Vou colocar aqui 1, né? 2, 3, vou colocar aqui o 4 e o 5. Beleza? Então, vamos relembrar o seguinte. Observe que o conjunto A e o conjunto B, né? Tem os elementos em comum, o 4 e o 5. Então, eu posso colocar aqui, né, o 4 e o 5 no conjunto B. Certo? Aí é o seguinte. Quem vai ser A menos B? A gente viu que A menos B é justamente quem está em A, mas não está em B, né? Que foram os elementos 1, 2 e 3. Então, pelo diagrama de Venn, o meu conjunto A menos B vai ser justamente essa região aqui, né? Veja que está todo mundo em A, mas não está em B. Por que eu não considero o 4 e o 5? Porque o 4 e o 5 são justamente os elementos que estão em B, né? Então, observe que ele está na interseção. Então, eu não vou contar. Então, essa parte da região de amarelo que eu coloquei é o conjunto A menos B. E quem seria o B menos A?
O B menos A, a gente viu no exemplo anterior que era o 6, 7, 8, 9. Aí eu vou preencher aqui, né? 6, 7, 8, 9. Então, observe que é justamente essa região que eu acabei de preencher. O conjunto B menos A vai ser justamente quem está em B, mas não faz parte de A. Então, vai ser essa região aqui. Então, esse aqui vai ser o meu B menos A. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo era C e D, só que o C e D tem uma característica importante que a gente não pode deixar de observar, que é o seguinte: o 3 está em C, o 4 está em C e o 5 também está em C. Então, nesse caso, eu vou dizer que o meu conjunto D ele está contido em C porque todo mundo de D faz parte de C, né? Você pega um X em D, né? Resulta que ele acaba pertencente também a C. Quando isso acontece para todo X, né? Então a gente diz que está contido. Então eu vou fazer aqui o desenho. O conjunto maior vai ser aqui o meu C, né? Vamos colocar os elementos de C, né? Distribuir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vejam que o meu conjunto D é justamente esse conjunto aqui, ó. Veja, 4, 3, 4, 5. E observe que ele está justamente dentro do conjunto C. Nesse caso está contido. Então, quem vai ser C menos D? No exemplo anterior, a gente viu que isso aqui vai ser os elementos 1, 2 e 6. Então, nesse caso, o meu C menos D vai ser justamente essa região aqui. Novamente, amarelo aqui que eu estou pintando vai ser o C menos D, que é o que está em C, mas não faz parte de D. Observe que essa parte de D, né, que está aqui dentro, não foi pintada porque é justamente todo mundo de D. Quando a gente fez D menos C, observe que pelo desenho, né, todo mundo de D faz parte de C. Então, nesse caso, eu não consigo dizer quem é o meu conjunto diferença, né? Dizer os elementos, porque esse conjunto vai ser justamente o conjunto vazio. Então, galera, essa foi uma noção do diagrama de Venn, certo? A gente aplicando no conjunto diferença, certo? Então, observe direitinho essas propriedades, certo? E é muito importante quando você tem essa noção de contido, certo? Então, vamos acompanhar agora a próxima propriedade das operações de conjuntos.